As principais diferenças entre catolicismo e protestantismo. O catolicismo e o protestantismo, embora compartilhem as mesmas raízes bíblicas, divergem em diversas questões teológicas e práticas. Essa divergência teve origem na Reforma Protestante do século XVI. As principais diferenças entre essas duas grandes ramificações do cristianismo são: 1. A autoridade. Catolicismo acredita na autoridade do Papa como sucessor de Pedro e na importância da tradição apostólica, além da Bíblia. Protestantismo enfatiza sola scriptura, somente as Escrituras, ou seja, a Bíblia é a única fonte de autoridade religiosa. 2. Salvação. Catolicismo, a salvação é alcançada pela fé e pelas boas obras, auxiliadas pelos sacramentos. Protestantismo, a salvação é alcançada somente pela fé em Jesus Cristo, como um dom gratuito de Deus. 3. Sacramentos. Catolicismo reconhece 7 sacramentos: batismo, Eucaristia, confirmação, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Protestantismo geralmente reconhece apenas 2 sacramentos, batismo e Eucaristia, com diferentes interpretações sobre a natureza da Eucaristia. 4. Maria. Catolicismo, Maria, mãe de Jesus, é venerada como a mãe de Deus e intercessora. Protestantismo, Maria é vista como a mãe de Jesus, mas não como intercessora, e sua veneração é considerada excessiva. 5. Hierarquia da Igreja. Catolicismo possui uma hierarquia clerical centralizada no Papa. Protestantismo, a estrutura eclesiástica varia muito entre as diferentes denominações protestantes, desde igrejas congregacionais até episcopais. 6. Interpretação da Bíblia. Catolicismo, a interpretação da Bíblia é feita à luz da tradição da Igreja e do magistério papal. Protestantismo, a interpretação da Bíblia é feita individualmente ou em comunidade, com maior ênfase no livre exame das Escrituras. 7. Relação com o mundo. Catolicismo, a Igreja Católica busca influenciar a sociedade em diversos aspectos, como a política e a cultura. Protestantismo, geralmente há uma maior ênfase na vida pessoal e na separação entre Igreja e Estado. É importante ressaltar que essas são generalizações, e existem diversas nuances e divergências dentro de cada uma dessas tradições. Por exemplo, dentro do protestantismo, existem diversas denominações com diferentes crenças e práticas. Outras diferenças que podem ser mencionadas: veneração dos santos. Os católicos veneram os santos, enquanto os protestantes geralmente não. Indulgências. Os católicos praticam o sacramento da penitência e podem obter indulgências, enquanto os protestantes rejeitam essa prática. Visão sobre o céu e o inferno. Existem diferentes visões sobre a vida após a morte em ambas as tradições. Em resumo, as principais diferenças entre o catolicismo e o protestantismo residem na autoridade, na salvação, nos sacramentos, na veneração de Maria, na hierarquia da Igreja, na interpretação da Bíblia e na relação com o mundo. Gostaria de saber mais sobre algum desses pontos? Qual a importância do Espírito Santo para os pentecostais? Para os pentecostais, o Espírito Santo é central na experiência cristã. Ele é visto como um presente de Deus que habita e capacita os crentes, proporcionando uma vida transformada e uma profunda conexão com Deus. As principais razões para essa importância são: batismo no Espírito Santo. Os pentecostais creem que, após a conversão, o cristão pode e deve receber um batismo adicional no Espírito Santo, uma experiência distinta da conversão inicial. Essa experiência é marcada por manifestações como falar em línguas, a profecia e outros dons espirituais. Dons espirituais. Os dons espirituais, como a cura divina, a profecia, o discernimento de espíritos e a fé, são considerados manifestações do poder do Espírito Santo na vida dos crentes. Eles são vistos como ferramentas para o serviço à Igreja e à comunidade. Vida transformada. O Espírito Santo é visto como o agente da transformação interior, capacitando os crentes a viver uma vida santa e piedosa. Ele produz frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22-23.
poder para testemunhar. O Espírito Santo capacita os crentes a serem testemunhas de Jesus Cristo, dando-lhes coragem e autoridade para compartilhar o Evangelho. Comunhão com Deus. O Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus, que estabelece uma íntima comunhão entre o crente e Deus. Ele guia, ensina e intercede pelos crentes. Em resumo, para os pentecostais, o Espírito Santo é agente da transformação, ele molda o caráter e a vida dos crentes. Fonte de poder, ele capacita para o serviço e o testemunho. Consolador e guia, ele oferece conforto, direção e companhia. Sinal da presença de Deus, ele é a evidência visível da obra de Deus na vida dos crentes. A experiência do batismo no Espírito Santo e a manifestação dos dons espirituais são elementos distintivos do pentecostalismo. No entanto, é importante ressaltar que a ênfase no Espírito Santo não é exclusiva dos pentecostais, sendo também valorizada por outras denominações cristãs. Gostaria de saber mais sobre algum aspecto específico da experiência pentecostal com o Espírito Santo? Possíveis tópicos para discussão: os dons espirituais e suas manifestações. A experiência do batismo no Espírito Santo. A relação entre o Espírito Santo e a Bíblia. As críticas ao pentecostalismo e como os pentecostais respondem a elas. Fico à disposição para responder às suas perguntas. Como se explica a diversidade de práticas dentro do protestantismo? A diversidade de práticas dentro do protestantismo. O protestantismo é caracterizado por uma grande diversidade de práticas e crenças. Essa variedade é um resultado direto do princípio fundamental da reforma protestante, a sola scriptura, somente as Escrituras. Ao enfatizar a Bíblia como a única fonte de autoridade religiosa, o protestantismo abriu as portas para diversas interpretações e aplicações da fé cristã. As principais razões para essa diversidade são: interpretações da Bíblia. Diferentes grupos protestantes interpretam a Bíblia de maneira distinta, enfatizando diferentes passagens e doutrinas. Isso leva a divergências em relação a questões como a natureza da salvação, o papel dos sacramentos, a organização da Igreja e a relação entre a fé e as boas obras. História e contexto. As diferentes denominações protestantes surgiram em contextos históricos e culturais específicos, o que influenciou suas crenças e práticas. Por exemplo, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, embora compartilhem raízes comuns, desenvolveram características próprias ao longo dos séculos. ênfase em diferentes aspectos da fé. Algumas denominações protestantes enfatizam mais a experiência pessoal com Deus, enquanto outras dão mais importância à doutrina. Algumas são mais tradicionais, enquanto outras são mais carismáticas. Autonomia das igrejas locais. No protestantismo, as igrejas locais geralmente têm grande autonomia para tomar decisões sobre suas próprias práticas e crenças. Isso contribui para a diversidade dentro das denominações. Alguns exemplos de práticas que variam entre as diferentes denominações protestantes. Liturgia. Algumas igrejas protestantes possuem liturgias elaboradas e tradicionais, enquanto outras têm cultos mais simples e espontâneos. Música. A música utilizada nos cultos varia muito, desde hinos tradicionais até músicas contemporâneas e canções de louvor. Governança. A estrutura de governança das igrejas protestantes também varia, desde igrejas congregacionais, onde os membros têm mais poder de decisão, até igrejas episcopais, com uma hierarquia mais definida. Atitude em relação ao mundo. Algumas denominações protestantes enfatizam a separação da igreja do mundo, enquanto outras buscam transformar a sociedade. A diversidade dentro do protestantismo pode ser tanto uma força quanto um desafio. Por um lado, ela permite que as pessoas encontrem uma expressão da fé que se encaixe em suas necessidades e experiências. Por outro lado, pode levar a divisões e conflitos entre diferentes grupos protestantes. Em resumo, a diversidade de práticas dentro do protestantismo é resultado de uma combinação de fatores, incluindo a interpretação da Bíblia, a história, a cultura e a autonomia das igrejas locais. Essa diversidade é uma característica marcante do protestantismo e contribui para sua riqueza e complexidade. Gostaria de explorar alguma dessas questões com mais profundidade? Possíveis tópicos para discussão.
As principais diferenças entre as diversas denominações protestantes. O impacto da Reforma Protestante na sociedade. O papel da experiência pessoal na fé protestante. Os desafios para a unidade entre as diferentes denominações protestantes. Fico à disposição para responder às suas perguntas. Os desafios para a unidade entre as diferentes denominações protestantes. A diversidade do protestantismo, embora rica em experiências e perspectivas, também apresenta desafios significativos para a unidade entre as diversas denominações. Historicamente, as divisões e controvérsias teológicas têm sido um obstáculo à união. Principais desafios: interpretações da Bíblia, a sola Scriptura, somente as Escrituras, enquanto princípio unificador, também é fonte de divergências. Diferentes grupos protestantes interpretam a Bíblia de formas distintas, enfatizando passagens e doutrinas específicas. Doutrinas fundamentais, questões como a natureza da salvação, o papel dos sacramentos, a autoridade eclesiástica e a escatologia, e estudo das últimas coisas, são fontes de divergências significativas entre as denominações. História e tradição, a história de cada denominação moldou suas identidades e práticas. As experiências passadas, as perseguições e os conflitos históricos dificultam a superação de antigas rivalidades. ênfase em diferentes aspectos da fé. Algumas denominações enfatizam mais a experiência pessoal com Deus, enquanto outras dão mais importância à doutrina. Essa diversidade de ênfases dificulta a busca por um consenso. Autonomia das igrejas locais. A autonomia das igrejas locais, embora valorizada no protestantismo, dificulta a criação de uma estrutura unificada e a coordenação de esforços ecumênicos. Outros desafios. Questões sociais e políticas. As diferentes denominações protestantes podem ter posições divergentes sobre questões sociais e políticas, o que dificulta a construção de um consenso e a ação conjunta. Orgulho denominacional, o apego excessivo à própria tradição e a resistência a mudanças podem ser obstáculos à unidade. Falta de comunicação e diálogo. A falta de comunicação e diálogo entre as diferentes denominações impede o conhecimento mútuo e a construção de pontes. Apesar dos desafios, o ecumenismo protestante tem feito progressos significativos. Diversos movimentos e conselhos ecumênicos buscam promover o diálogo, a cooperação e a unidade entre as diferentes denominações. A busca pela unidade é impulsionada pela consciência de que a divisão prejudica o testemunho cristão e a missão da Igreja. Os benefícios da unidade. Fortalecimento do testemunho cristão. Uma igreja unida tem maior impacto na sociedade. Aumento da influência. Uma igreja unida tem maior capacidade de influenciar a cultura e a política. Compartilhamento de recursos. A cooperação entre as denominações permite um uso mais eficiente dos recursos. Superação de divisões históricas. A unidade pode ajudar a curar feridas do passado e a construir um futuro mais promissor. Em conclusão, a unidade entre as diferentes denominações protestantes é um desafio complexo e multifacetado. No entanto, a busca por essa unidade é fundamental para o futuro do cristianismo. O diálogo, a compreensão mútua e o respeito pelas diferenças são essenciais para superar os obstáculos e construir uma igreja mais unida e eficaz. Gostaria de explorar algum desses pontos com mais profundidade? Possíveis tópicos para discussão. O papel dos conselhos ecumênicos protestantes. A importância do diálogo interreligioso. Os desafios do ecumenismo no contexto atual. Exemplos de iniciativas ecumênicas de sucesso. Fico à disposição para responder às suas perguntas.